Beleza. Então, boa noite, pessoal, para todo mundo aí. A gente hoje, de acordo com a nossa organização aí de cronograma, a gente tem dois assuntos, né? Um assunto que é Object Detection, que é o que o Lucas Nolasco aí vai apresentar inicialmente, né? E depois tem um assunto de Reinforcement Learning que eu vou comentar em seguida sobre ele, tá? Então, naquele esquema que a gente vem fazendo e a gente já falou para vocês, e inclusive o Andrei já participou aí, né? Tem alguns tópicos que a gente, em geral, convida alguns alunos que estão mais envolvidos aí ou que têm trabalhado mais efetivamente com um determinado tema para falar sobre ele, né? Então, o tema em particular de Object Detection, o Lucas chegou a trabalhar, né, com bastante do ponto de vista de processamento de imagens aí, né? Com alguns modelos de estado da arte aí desse tipo de problema, e particularmente desenvolveu meio que uma arquitetura específica ali para sinais 1D baseado em modelos de Object Detection, né? Então a gente chamou o Lucas foi aluno de engenharia de computação aqui da UTFPR, depois fez o mestrado aí no CPGI, num esquema meio até de aceleração do mestrado, né? O Lucas em um ano ele conseguiu praticamente fechar tudo, né? E que foi inclusive recente aí, e agora o Lucas está mirando uma possibilidade, talvez no ano que vem aí, de fazer o doutorado, né? Se seguir o mesmo esquema, vai fazer doutorado em 2 anos, né? Tem que manter a métrica aí. E o Lucas, depois de idas e vindas aí, hoje está no Nubank, né, Lucas? Numa área, não sei exatamente se a área é de machine learning lá, Lucas, se você até quiser comentar um pouquinho sobre isso, acho que é legal aí, né? Ah, sim. Então, primeiro de tudo, prazer conhecer vocês, pessoal. Acho que eu não conheço ninguém que tá aí na turma. Igual o professor André falou, eu fui aluno da UTF, né? Fiz a graduação e o mestrado, e agora eu trabalho no Nubank, né? Eu sou engenheiro de machine learning lá. Eu trabalho na divisão de fraude, mais especificamente no squad de grafos, né? O Graph Platform, que a gente chama lá. Então, basicamente, o que a gente está tentando fazer é trazer os grafos para poder ajudar a gente a detectar fraude de todo tipo, né? Tanto de transação, fraude de identidade, enfim, tudo que vocês possam imaginar, toda operação acontece, a gente tem algum modelo fazendo scoring e a ideia é ter as features de fraude rodando lá, né? Então, boa parte do trabalho hoje ainda um time muito novo, né? Porque toda essa parte de usar grafos ainda é uma coisa é, meio nova, né, por aí, ainda não tem tanta gente usando assim, apesar de ser uma coisa tão poderosa. Mas é esse meio que nosso objetivo, né? Então a gente é mais um time horizontal, a gente não está atuando ali especificamente em nenhum ponto, né? A gente está em todos, né? Idealmente a gente quer estar em todos. Mas é claro, tá ligado ali com machine learning, né? Então, todo tipo de coisa que você possa imaginar e os desafios práticos de machine learning, né? Lá, por exemplo, a gente trabalha com bilhões de transações e milhões de clientes, então cada coisinha que, enfim, quando você está ali estudando, você começa a ver uma bobeira, né? Um detalhe, quando você chega num nível de produção, num ambiente real, você tem que ficar otimizando e se preocupando com cada bobeirinha, porque isso, enfim, depois vira uma avalanche ali, uma bola de neve que só cresce. E então é bem divertido. Eu posso dizer isso. É. Não, legal, Lucas. Então, a gente tinha pensado em te chamar hoje aí para você fazer essa explicação, né, desse tema aí, né? Então, assim, eu passo a palavra para você aí, a hora que você quiser começar, depois, se for o caso, né, se alguém quiser conversar mais sobre algum outro ponto aí dos que você está lidando no teu ambiente de trabalho, também a gente pode deixar em aberto aí, né? Então, Ah, fique à claro. vontade aí, cara, para você começar a hora que você quiser e o pessoal, se tiverem dúvidas, pode ir interrompendo aí, levantando, sem problema nenhum. É isso, enfim, fica à vontade aí, pessoal. Se tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer comentário, enfim, só me interromper. Mas já Boa. falando do assunto aqui, né? Então a gente vai falar sobre detecção de objetos e imagens, né? Então, enfim, imagino que vocês já estejam aí trabalhando com as suas redes neurais, enfim, com diversos tipos de entradas, né? Como vocês sabem, a gente pode trabalhar com redes neurais em todo tipo de coisa, né? Desde sinais até, enfim, dados tabulares. E imagem também é uma das possibilidades que a gente tem, né. E um dos problemas bem interessantes, assim, é a própria, eh, detecção de objetos em imagem.
A questão é que tem um pouco mais por trás disso, né, às vezes até pode gerar confusão para quem não está muito, acostumado com o termo ou, enfim, com a área no geral, porque tem outros problemas que são um pouco parecidos, né. Então aqui, né, a gente está trazendo 4 problemas basicamente que podem ser meio que confusos, né. Você pode ter só a classificação de imagem, então digamos que você tem um problema onde você quer diferenciar a imagem de gato de imagem de cachorro, né. Você não quer saber onde está o gato ou o cachorro nessa imagem, você só quer saber se é imagem de gato ou de cachorro. Então ainda não é um problema de detecção de objetos, por mais que tenha alguma relação, esse daqui é só um problema de classificação de imagens, né. Uma outra coisa que é meio parecida, né, mas ao mesmo tempo não é a segmentação semântica, né. A segmentação semântica ela também trabalha com imagens, ela também faz, não vou dizer uma detecção, mas enfim, ela faz uma diferenciação ali entre, partes, objetos na imagem, né, que, por exemplo, a gente tem o resultado de uma segmentação nessa foto do gato, né, vocês conseguem ver que ele consegue, enfim, diferenciar, né, o que que é a grama, o que que é o próprio gato, o que que é o céu, o que que são as árvores no fundo. Então, a gente não está exatamente detectando, mas a gente tem aqui informações, né. Esse aqui é um pouco mais amplo, né, a gente está dividindo tudo em partezinhas, então também é um problema ali relacionado, né, mas que não é exatamente detecção. Aqui a gente tem o terceiro problema, né, que já está um pouco mais perto, né, da detecção de objetos, que é a classificação de imagem e a localização. Então isso daqui já é geralmente o que a gente vê quando o assunto é detecção de objetos, que é basicamente você tem uma imagem, você vai ter como sua saída uma região na imagem, então você vai ter uma detecção, e você também vai ter uma classificação para poder dizer qual é o objeto que você identificou. Então se eu detectei alguma coisa aqui, o que está nesse quadrado aqui? Bom, nesse caso aqui é um gato. Então você tem 2 informações. A divisão aqui está feita só porque, nesse caso, a gente está trabalhando com um único objeto. E o que geralmente se vê por aí, né, enfim, em casos reais, por exemplo, é que quando você está fazendo detecção de objetos, você pode ter múltiplos objetos na sua imagem, que é finalmente aqui o último exemplo, né, que é a detecção de objetos real, né. Enfim, aqui o problema é um pouco mais aberto, mas você vai ter basicamente as mesmas informações de saída, né. Você vai ter uma região na imagem, enfim, identificando um objeto, né, e você também vai saber que objeto é aquele, né, no caso aqui a gente tem os 2 cachorros e um gato, né. A diferença é que aqui a gente tem, mais objetos e a gente não tem esse limite, né, o controle, enfim, e se tivesse mais um quarto animal, ou se a gente quisesse também detectar a árvore, enfim, se o modelo for treinado para isso, ele tinha que ser capaz de lidar com cenários desse tipo. Então, vocês podem ver que o problema vai ficando mais difícil, né. E, enfim, isso deixa tudo mais legal, né. E a gente vai falar um pouco mais disso hoje. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas se tiver, fica à vontade aí. Mas só sumarizando o que eu acabei de falar, né, a classificação de imagem, né, você vai classificar um objeto específico da imagem, então, a imagem no geral, né, você não faz nenhuma distinção de regiões na imagem nem nada, né, de novo aquela história, é uma imagem de cachorro ou é uma imagem de gato? Eu não quero saber onde está o cachorro ou onde está o gato, eu quero saber o que que tem na imagem ali, enfim, a classificação geral da imagem. Enfim, o outro exemplo, né, que é a segmentação semântica, que aí a gente não está definindo áreas exatamente, né, é uma coisa a nível de pixel, né, a gente está dizendo, aqui, enfim, grupo cada pixel, compõe ali, né, para poder ter regiões na imagem. Enfim, depois a gente tem a classificação e a localização, né, a detecção, que já está chegando aqui na detecção de objetos, só que nesse caso específico aqui a gente está tratando com um objeto só, e finalmente a gente tem a detecção de objetos, que aí a gente pode ter múltiplos objetos da mesma imagem, e a gente tem que lidar com isso. Então, bom, vamos começar pelo mais simples, né, claro. Eh, Bom, se a gente for fazer uma detecção de objetos, bom, e se a gente tivesse que fazer com um único objeto, né? Enfim, imagino que vocês talvez consigam ter algumas ideias, talvez já estão pensando, enfim, em soluções para o problema, né? Mas a questão é que é um problema com 2 partes, né, no geral. Essa é uma intuição que eu acho bem interessante, né. Igual o professor André falou, eu trabalhei um pouco com isso e trabalhei com isso em outro domínio, né, que não foi na imagem, mas era sinal 1D, e isso daqui foi uma das coisas que foi a nossa primeira, inspiração, né.
para onde a gente vai. Então, essa questão de você entender do que o problema é composto, né? Quais são as partes, o que você está tentando resolver ali. Então, o que a gente está tentando resolver quando a gente tem uma imagem e eu quero saber qual é o objeto que está na imagem e onde esse objeto está na imagem, os dois problemas que eu tenho o primeiro eu tenho que saber onde ele está, então eu tenho que, enfim, descobrir as coordenadas, né, para poder desenhar essa caixa, e o segundo é saber, qual é aquele objeto, né, então um problema de classificação. Então aqui, como vocês podem ver, a intuição geral do problema é que a gente pode ter aqui uma rede normal, né, aqui para poder fazer a extração de características, a gente tem uma rede convolucional, enfim, como vocês já devem ter visto aí na disciplina antes, enfim, nada de novo até aqui. A diferença, né, para esse domínio, para esse problema específico, é que a gente está quebrando isso em 2 partes, né. Então a gente tem essa parte da classificação, que, por exemplo, se a gente está olhando uma imagem, a gente vai dizer se essa imagem aqui é um gato, um cachorro, um papagaio, qualquer coisa que tiver na imagem. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra saída que é uma regressão, que vai dizer para a gente onde esse objeto está na imagem. Então, se eu tenho um cachorro, onde que esse cachorro está? Enfim, se eu tenho um gato, onde que esse gato está? E aí, no caso, a gente tem as coordenadas, né? Aqui as coordenadas elas são dadas por 4 valores, né? A gente tem um x e um y que diz o começo do objeto, e a gente tem uma altura e largura, né, para poder definir essas dimensões aqui. E, bom, sendo problemas de classificação e regressão, eles também são treinados de jeitos diferentes. Então, por exemplo, para um problema de classificação, a gente pode usar uma cross-entropy, né, se for um multi-class, né, a gente está trabalhando ali com, enfim, com classes que elas são exclusivas entre si, né. Se eu tenho um gato na imagem e eu só estou detectando um objeto, eu não vou ter um cachorro, ou não vou ter um carro. Enfim, se eu estou procurando uma coisa só pode ser uma delas. E então a gente pode ter, por exemplo, essa cross-entropy, mas ao mesmo tempo, para regressão, a cross entropy não é tão boa. Então a gente tem que ir com uma loss function que funcione para regressão, né. E então aqui a gente tem um L1, um L2, o erro médio quadrático, o MSE, né. Então é essa questão, né, a gente tem que lidar com 2 problemas ao mesmo tempo, simultaneamente, né, com 2 saídas no modelo, treinar 2 funções de custo ao mesmo tempo. E, enfim, não sei se alguém tem uma dúvida até esse ponto aí? Só vou por um exemplo. Só um detalhe, Lucas, que acho que é Uhum. legal falar, segmentação a gente vai ter uma aula específica sobre ela também depois, tá? Acho que eu ia falar isso antes, mas só para já adiantar aí. Importante. Então deixa eu abrir o exemplo. Então aqui a gente tem um exemplo, eu posso mandar o link para vocês, eu acho. Posso ou não? Esses slides, Lucas, eles Aham. estão lá no site, né? Então tá Então, você ótimo. vendo que tem uma galera acessando Uhum. ali, ó, no canto, então, Verdade. então Então, bom, vocês pode vocês já ficar estão vendo tranquilo. vocês já estão vendo É. o link aí, né. Mas só para dar uma passada então no problema, né. Então aqui a gente tem um cenário bem simples, né, só para poder dar essa intuição mesmo que eu comentei, onde a gente vai tentar fazer a detecção de objetos na imagem, mas um objeto só. Então, aqui a gente tem algumas funções para ajudar, né, ele faz um dataset com retângulos na imagem, né, e aí é um dataset artificial, significa que não são imagens reais, né, a gente só está pegando ali um canvas e jogando, regiões aleatórias na imagem e desenhando retângulos aleatórios ali, e quando a gente desenha, a gente já sabe também onde esses retângulos estão, né, que vai ser importante para a gente em termos de ground truth, né, quando a gente está treinando o modelo. Então, como a gente já tem todas as informações, a gente está gerando dataset mesmo, bom, primeiro que isso deixa o problema muito mais fácil, né, porque uma questão com imagem trabalhando, enfim, num cenário real, você pode ter outros problemas, né, iluminação, contraste e todo tipo de coisa. Aqui não, a gente está gerando uma imagem, então as imagens são bem definidas, isso facilita bastante. E a gente também já tem essas anotações, né, uma coisa que eu vou falar mais para frente, mas é um problema, né, quando o assunto é trabalhar com problemas de detecção. Então aqui tem mais umas funções auxiliares, né, vocês podem dar uma olhada com mais calma depois, né, igual, enfim, olha, o link está ali nos slides, mas basicamente a gente tem coisas para normalizar, dividir o dataset, as imagens, tudo mais, e aqui a gente tem um modelo extremamente simples, muito simples mesmo, que ele nem usa camadas convolucionais, são só camadas densas, né, enfim, uma camada densa e aí já tem a saída. E bom, basicamente é um problema só de regressão, então a gente não está
fazendo a classificação ainda do tipo de objeto aqui. Como vocês podem ver, aqui a gente está usando a MSE, né, que foi a que, inclusive, está mencionada aqui, né, para regressão. Então, é só um programa de regressão. A gente está usando também uma loss function de regressão. E aí, a saída desse modelo, né, ela enfim, é uma saída com 4 valores, né, a gente está esperando ter na saída essas informações aqui, né, igual eu comentei, o x e o y eles marcam o começo da caixa, e o h e o w marcam a altura e a largura dessa caixa, né, e dessa forma a gente consegue ter a informação completa da região. Então, bom, basicamente é isso que a gente espera na saída, né. Como é um objeto só, a gente pode se dar ao luxo de fazer um modelo bem simples, só tratar a regressão e tudo mais. E, enfim, como vocês viram aqui, né, eu rodei antes, só para garantir. E, bom, é um treino rápido, né, porque é um modelo bem simples. E aqui a gente tem os resultados, né. Então vocês podem ver que mesmo sendo um modelo bem simples, como é um problema fácil também, né, igual eu falei, a questão do contraste e tudo mais, enfim, é uma imagem que, como fica artificialmente, é bem marcado, né, onde é objeto e onde não é, isso ajuda, né. E aqui vocês conseguem ver os resultados. E mesmo assim, não funciona tão bem em todos os cenários, né. Por exemplo, um objeto um pouco menor aqui, ele já falhou. E só para explicar um pouco mais o que que é esse IOU, né, que está sendo mencionado aqui, eu vou entrar um pouco mais de detalhe nisso mais para frente, mas a intuição geral, só para vocês não ficarem completamente perdidos agora, é que a ideia aqui é dizer qual que é a relação entre a caixa, que a bounding box, né, que eles chamam, né, é o termo técnico para isso, que é a predição que a gente fez, o modelo fez, e o objeto, né? O IOU é a interseção sobre a união, né? Enfim, é a relação entre a interseção e a união. Se a interseção e a união forem parecidas, né, a gente tiver uma interseção muito alta e uma união alta também, significa que a bounding box está, enfim, praticamente perfeita em cima do objeto real, né? Então, por isso, quanto mais perto de um, melhor. E quanto mais longe um objeto de outro, por exemplo, aqui, né, a gente tem uma interseção que é zero e, enfim, por isso o AU é zero, então, enfim, é um resultado bem ruim, né. Então acho que essa é a intuição geral, né, esse valor aqui vai de 0 a 1, então quanto mais perto de 1, melhor. Mas dá para ver aqui que a gente já teve uns resultados interessantes, né, mesmo com um modelo bem simples, a gente já conseguiu ter um uma entrada com uma imagem, um objeto, uma saída que fala onde esse objeto está na imagem. Então, não sei se alguma dúvida nesse ponto aqui, mas, essa é a ideia, né. Claro, deixando claro, um objeto só. Então, se a gente tivesse mais objetos, a coisa vai mudando um pouco de figura, mas a gente vai chegar nesse ponto já já. Então, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou enfim, eu vou para a próxima parte. Vou apresentar aqui de novo. E bom, eu falei um pouco da detecção para um objeto só, né, e isso facilita bastante as coisas, porque quando você está lidando com um objeto só, eh, você consegue ter, enfim, a entrada ali, né, a imagem, você sabe que a saída pode ser uma bounding box, igual a gente fez, né, só com as coordenadas dessa região da imagem onde o objeto está. Mas e se a gente tivesse mais objetos? 2, 3, enfim. 4 infinitos, né, exatamente infinitos, mas enfim, um número muito grande de objetos. Um número que você nem sabe quantos são, né, a coisa começa a mudar um pouco de figura, né, porque até a própria modelagem começa a ficar difícil. Quantas saídas seu modelo tem que ter? Ali, quando eu tenho um objeto só, eu sei que 4 valores de saída resolvem o meu problema. Mas e se eu colocar 8 valores para ter 2 objetos, e se eu tiver 3, como é que faz? Então, começa a surgir essas questões, né, imagino que vocês talvez já enfim, espero que vocês estejam pensando em soluções, né, ou pelo menos, a ideia de como resolver isso, mas começa um desafio um pouco maior, né. Então aqui a gente tem, mais um exemplo, que eu vou te mostrar, onde a gente tem 2 objetos por imagem. É, que já fica um pouco mais difícil, né. Deixa eu abrir ele aqui, eu também rodei antes. Então, a ideia é bem parecida, né. A gente tem um dataset sintético, né, onde é uma imagem, nesse caso aqui o fundo é branco, né, mas tem algumas, figuras geométricas na imagem, e a gente tem essas regiões dos objetos na imagem, né, enfim, fica à vontade para poder
rodar e dar uma lida nesse código depois, se vocês tiverem mais interesse, mas isso aqui é mais função auxiliar mesmo, né? A maioria dessas funções aqui também estavam no outro código, é só para poder fazer a coisa mesmo funcionar. Aqui a gente tem um exemplo, né? Então, é uma imagem bem simples, igual eu comentei. Aqui a gente tem um círculo e a gente tem um retângulo. Então, são formas simples, diferenças de cor que são dá um contraste forte. Então, é fácil de você perceber o que é, tudo para facilitar o problema mesmo, né? Mas, como vocês podem ver, agora a gente não só tem dois objetos na imagem, como a gente tem objetos diferentes. Então, eu tenho um círculo que tem uma proporção diferente, ele é menor, ele é quadrado, a caixinha, né, a bounding box, ele é quadrada, e a gente também tem um retângulo, tá, que maior, enfim, a proporção, né, o aspect ratio dele também é diferente, então isso daqui vai começando a dificultar, né, então não só a questão de ter mais objetos ao mesmo tempo, mas a gente tem objetos diferentes, e como que a gente lida com esses objetos diferentes, tudo isso é muito importante, né. Então aqui a gente tem, enfim, já falando do modelo aqui, né, a gente tem um modelo um pouco mais rebuscado, porque o problema é diferente, né, é um pouco mais difícil. A gente tem, um conjunto ali de camadas convolucionais, né, 2D, e também algumas camadas de max pooling, né, entre elas, para poder, dar uma reduzida ali no número de features também, não deixar esse modelo ser muito grande. E aí na saída aqui a gente ainda tem uma camada, uma fully connected, né, antes da saída de fato. Mas a gente ainda está tratando só com regressão. Então, a intuição desse modelo aqui é que a gente sabe que vai ter 2 objetos, e a gente vai fazer, bem parecido com o primeiro, mas agora ao invés de ter 4 valores na saída, a gente vai ter 8. Então, né, 4 para cada objeto, já que a gente sabe que vai ter 2 objetos. E vamos ver o que que dá. Então, como ainda é uma regressão, né, a gente ainda está usando o erro médio quadrático como função de custo, e, enfim, aqui ele já foi treinado, né, então vocês podem ver muito mais épocas do que no outro, né, ainda bem que eu rodei isso aqui antes. Eh, e aqui a gente tem os resultados, já. E, bom, a primeira coisa que dá para ver aqui é que ficou bem ruim. E, bom, não sei se alguém tem alguma ideia, né, do porquê pode ter ficado bem ruim, mas, enfim, se alguém quiser dar um chute aí, senão eu vou continuar, né. Mas basicamente você tem 2 saídas responsáveis por detectar 2 objetos diferentes. A questão é como você diz para o seu modelo quem é responsável por detectar quem. O modelo não sabe. Então você tem 2 saídas, você tem 2 objetos, ele não sabe quem é quem, enfim, você pode ver que na maioria das vezes ele vai para o mesmo ele detecta o mesmo lugar, as 2 saídas. Então é meio que inútil, né, você ter as 2 saídas aqui. Você não consegue, eh tirar vantagem disso, né. Mesmo sendo um modelo mais complexo, né, a gente tem camadas convolucionais, a gente tem mais parâmetros, a gente tem mais coisas. O simples fato de agora a gente estar trabalhando com 2 objetos ao mesmo tempo, já faz o modelo se confundir completamente. Então, isso aqui é principalmente para dar uma ideia de como vai ficando difícil, né. E com algumas mudanças a coisa toda já vai complicando bem rápido. E, enfim, eu não sei se vocês têm alguma dúvida nessa questão, mas aí aqui tem um outro exemplo que infelizmente falhou, mas só dando uma comentada bem por cima, né, vocês podem rodar depois, não sei o que estava rolando aqui, mas esse daqui era só um modelo onde quando a gente estava enfim, quando vai acontecer o treinamento, né, tem uma lógica por trás aqui só para poder garantir que as bounding box, né, com maior, interseção vão para enfim, para mandar para o objeto onde você tiver maior interseção, né. Então a lógica por trás é mais no sentido de, eu tenho 2 bounding box, eu tenho uma interseção maior, por exemplo, aqui, né, eu tenho 2 retângulos, né, eu tenho uma interseção maior com esse retângulo, eu mando para esse retângulo, enfim, é fazer meio que direcionamento baseado nessa interseção entre a bounding box e o objeto em si, né. Eh só para mostrar,
porque isso vai aparecer mais para frente, como a ideia de como alguns modelos tratam isso, né? Porque passa a ser importante você pensar em como relacionar essas coisas, né? Quem vai ser responsável por fazer o quê? Para onde vai essa bounding box? Quem vai ser responsável por detectar determinado objeto? Ou um objeto com determinada proporção, né? Então, tudo isso vai voltar, né? Porque, enfim, aqui era um exemplo bem simples, mas essa intuição ela tá um pouco, né, pelo menos em certa capacidade, né, nos exemplos reais, né, no que acontece, enfim, modelos que são usados mesmo, assim, estado da arte e tudo mais. Então, bom, não sei se alguém tem uma pergunta até esse ponto, senão a gente pode ir para a próxima parte. Que é aí falando sobre os múltiplos objetos, né, igual vocês viram, a nossa tentativa de detectar múltiplos objetos falhou miseravelmente, porque é um problema um pouco mais difícil, né. Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos, né, então, por exemplo, se eu estou trabalhando com aquela imagem inicial do gato e eu sei que só vai ter um objeto, esse aqui é o caso do primeiro exemplo, né, que eu mostrei, onde a gente tinha aquele modelo simples com 4 saídas, né, e funcionava muito bem para aquele modelo. Por quê? Era um objeto, a gente sabe que só tem um objeto, a gente pode ter aquelas 4 saídas, aquela saída ela sabe que ela vai identificar aquele único objeto. Aí, enfim, digamos que a gente aumentou agora, né, eh, bom, eu posso ter, sei lá, 3 objetos, né, os 2 cachorros e o gato. Beleza, agora eu preciso de 12 saídas, né, 4 para cada. Mas e se tivesse mais, né, igual eu falei no começo, e se eu quisesse também detectar a árvore? E aí como é que faz? Então, você vai ficar mudando de modelo toda hora? Você vai ter um modelo que só consegue detectar um certo número de objetos, ele é treinado para detectar 5, você precisou de 6, tem que jogar o modelo fora e começar de novo. Não é assim, né, não é interessante, né. E aqui a gente tem casos muito piores, né, que como, por exemplo, no caso do pato, né, nem sei quantos patos tem aqui, bom, o modelo já começa a virar uma bagunça, né. Então, é aquilo, né, cada imagem ela vai ter um diferente número de objetos, e o modelo vai precisar estar preparado para poder lidar com esse número diferente de saídas, né. E, bom, vamos falar um pouco de como que se lida com isso, né, de verdade. Aqui tem uns exemplos um pouco mais simples, né, mas uma primeira intuição, né, que talvez vocês possam ter pensado no primeiro momento, é essa da janela deslizante, né. E a ideia da janela deslizante é você usar aquela ideia da rede simples, né, que detecta um objeto, por exemplo, e você vai passando, enfim, pegando porções da imagem, né, igual tá nesse GIF aqui, e vai passando pelo modelo, um pedacinho de cada vez. Então passou aqui, tem um objeto? Não, é só o fundo. Ah, passou aqui, tem um objeto? Tem, é um cachorro. Aqui, um cachorro, aqui, um gato. Então você vai passando por partezinhas, né, tentando pegar um objeto de cada vez, né, individualmente. E enfim, qual que é o problema com isso tudo, né? Bom, antes de tudo, a gente tem o número de vezes que a gente passa por um modelo. Cada passagem pelo modelo ali, né, uma passagem feed forward pelo modelo, ela tem seus custos, né, então, isso já não é interessante por si só, né, demora mais, você vai gastar mais recursos para rodar. Digamos que você está trabalhando num caso onde você não tem nem condições de fazer isso, né, ou digamos, não sei, trabalhando com vídeo, onde você vai ter vários frames por segundo, ficar fazendo vários processamentos por frame, será que é interessante? Muito provavelmente não. Então você tem esse overhead de processamento ali que não é interessante, né. E você também tem uma outra questão que aqui você está esperando encontrar um objeto só por região que você está passando, né. Se os objetos forem pequenos, bem possivelmente você vai cair no mesmo problema que você tinha antes, né, você vai ter ali 2 objetos ao mesmo tempo na imagem. Então tem vários problemas aqui na verdade, né, mas vou deixar esses como os principais. E, enfim, dá para ver aqui que como eu falei, né, a gente vai passar várias vezes e também uma outra coisa, né, acabei esquecendo de comentar, é que os objetos eles têm, eh, dimensões diferentes, né, no sentido de, por exemplo, o gato ele é menor que os cachorros, o cachorro do meio ele é menor que o cachorro da esquerda. Como que você lida com isso tudo, né? Se você tiver um objeto que é um retângulo, um objeto que é um quadrado, igual a gente viu naquele exemplo, como que o modelo lida com isso? Isso daí também importante, também impacta. E aí o que que você vai fazer? Você vai ter uma CNN para cada? Também não
é meio complicado, né, você vai ficar treinando CNN para cada um desses cenários, então acaba sendo um problema mesmo, sabe. E, enfim, por isso essa técnica não é a o ponto forte, né. A gente tem coisas mais interessantes para falar hoje. E uma delas é essa, busca seletiva, né. Então quando a gente está lidando com muitos objetos, enfim, ao invés de você passar pela imagem inteira, igual eu falei, é custoso, né, ficar fazendo esse feed forward o tempo todo, bom, e se a gente conseguisse economizar o nosso tempo e ao invés de fazer para a imagem toda, a gente fazer só nas regiões que possivelmente são interessantes para a gente, né, onde a gente consegue tirar alguma vantagem disso, onde possivelmente vai ter um objeto. Então essa é a ideia, né. Aqui ele faz um agrupamento dos pixels, né, gerando esses blobs na imagem, que é bem parecido com aquilo que eu mostrei da semantic search, né, mas enfim. Então ele faz esse agrupamento, né, de qualquer forma isso aqui é algo que vocês vão ver um pouco mais para frente, né, nas próximas aulas. E aí, a partir daí, né, como você cria esse grupo de pixels na imagem, se você sabe que tem um grupo maior, né, ou um grupo que pode ser mais interessante, ao invés de você passar pela imagem inteira, você vai direto nesse grupo. Então você passa a rede, o feed forward naquele pedaço da imagem e você consegue acelerar o processo, porque já que você vai passar menos vezes, fica mais rápido e, enfim, você consegue extrair essas regiões aqui também num processo bem mais barato, né, bem menos custoso em termos de processamento. Mas ainda não é a solução ideal, né. Você ainda tem que fazer, enfim, você está fazendo ali aquela busca seletiva. Mas enfim, você ainda tem uns outros desafios, né, e aqui a gente tem um exemplo que aplica até essa busca seletiva, que é a RCNN, né, porque ela também é region based, né, então ela tem essa busca seletiva onde a gente, extrai ali regiões de interesse da imagem, né, então a gente não olha para a imagem inteira, com a rede neural, né, a gente vai ter ali um processo inicial que vai extrair umas regiões que valem a pena para a gente conferir. Depois disso, né, elas são redimensionadas para poder ter essa entrada padronizada aqui, né, um quadrado. Isso daqui já cria umas questões, né, porque aí o seu objeto ele pode ficar, eh, enfim, numa proporção estranha, né, meio achatado, meio alongado, já acaba sendo um dos desafios até. E, bom, depois que a gente tem essas regiões, né, eles passam por redes convolucionais, que é para poder fazer a extração de características, né, e depois a gente tem uma regressão para poder saber a bounding box, né, que é a região, de fato, onde tem um objeto, e tem um SVM, eu não sei quão familiar vocês são com o SVM em si, né, mas o SVM é um classificador, então é um modelo mais clássico, né, não usa redes neurais, né, mas ele se baseia basicamente em criar hiperplanos, né, e onde a feature cair entre aqueles hiperplanos, né, ele vai definir regiões, e cada região vai representar, uma classe, né. Então, aqui no caso a gente usa esse princípio, né, nas RCNNs, para poder saber qual é o objeto. Então vocês podem ver que tem muita coisa acontecendo aqui, né, tudo isso para poder ter a detecção de muitos objetos. A gente tem, a selective search primeiro, depois a gente passa várias regiões pelas camadas convolucionais, né, então a gente tem um modelo, a gente passa por cada uma dessas regiões escolhidas, né, que aqui está dizendo mais ou menos 2.000 regiões, né, que é bastante coisa ainda. A gente passa por um modelo de CNN, né, as camadas convolucionais. Na saída, a gente ainda tem que fazer uma regressão para poder saber onde que é a região da imagem, onde o objeto está, se é que tem objeto, pode não ter. E aí a gente ainda tem um SVM, né, que é um outro modelo, que nem baseado em CNN ou redes neurais de modo geral, para poder fazer a classificação e saber qual é o objeto que está lá. Então, enfim, acaba sendo muito devagar e muito custoso no geral, né. Você tem muita coisa para treinar, tem muita coisa acontecendo aqui, enfim, acaba sendo bem limitante no geral, né. E aí uma das ideias que você pode ter aqui bom, tudo bem, né, a gente está passando as imagens várias vezes pela rede, né. Será que a gente não consegue passar essas imagens uma vez só? E bom, outras pessoas pensaram nisso antes da gente, né, e é por isso que existe a FAST e RCNN. Bom, a principal diferença dela, né, é que você passa a imagem primeiro pelas camadas convolucionais. Então, ao invés de ficar fazendo aquelas passagens depois, né, de você extrair as regiões de interesse, aqui a passagem é antes.
Mas a gente ainda tem as regiões de interesse. Então, aqui nessas regiões de interesse, né, que são detectadas na imagem original, o que eles fazem é uma projeção dessas regiões de interesse para o espaço das features, né, das features da saída da camada convolucional. Aqui ainda tem um pooling, né, dessas regiões de interesse, né, para poder, enfim, realmente tentar salvar o máximo de recursos. Acho que vocês estão acostumados, né, vocês já ouviram pooling antes, né, a gente tem as camadas de pooling e tudo mais. A ideia aqui é a mesma, né, mas a ideia é no sentido de economizar recursos, né, diminuir a quantidade, por exemplo, a gente usa o pooling para poder reduzir a quantidade de features, né, na saída de uma camada. Então aqui a gente quer reduzir a quantidade de coisas que a gente vai processar, então a gente vai ter esse pooling, e aí a gente vai finalmente para umas camadas convolucionais, onde a gente vai ter, de novo, né, a classificação para saber qual é o objeto da região e uma regressão para poder saber quais são as bounding boxes, né. Então aqui a gente vai ter a saída, né, onde a gente vai ter o número de classes, né, que, enfim, como é uma classificação ali multi-class, né, a gente tem geralmente codificado em one hot, né, onde você vai ter a classe, que é o objeto de fato, vai ter como 1 e todo o resto vai ser 0. E para as bounding boxes é basicamente aquilo que a gente já vinha falando, né. Você tem um x e um y para poder identificar o começo dessa bounding box e a altura e a largura para poder, enfim, delimitar o resto dela, né. Então isso daqui ela já traz algumas vantagens comparado com o que a gente tinha antes. Eh, Enfim, por exemplo, a gente pode fazer um treino completo, né, end-to-end, no sentido de que a gente tem uma única entrada, a gente tem uma única saída. A gente também faz uma única passagem, esse feed forward acontece uma vez só. A gente consegue até tirar um pouco mais de vantagem das camadas convolucionais, né, que as camadas convolucionais elas têm isso, né, de fazer enfim, a relação ali entre regiões próximas, né, é uma coisa que se a gente fica partindo a imagem em pedacinhos, a gente perde um pouco, né, de certa forma. A gente consegue, já que a gente está passando a imagem inteira, a gente consegue também, essa vantagem, e fica mais rápido, né, que é uma coisa que acaba sendo muito importante. Mas ainda não é rápido o suficiente. Bom, vocês viram, tem várias coisas acontecendo ali, a gente ainda tem que fazer a a a escolha de a gente ainda tem que fazer aqui a selective search, né, para poder entender as regiões de interesse. E aí, bom, na Faster RCNN, a ideia é, bom, como que a gente pode fazer essa escolha das regiões de interesse de um jeito um pouco mais rápido, né? Então, como vocês podem ver, a parte da CNN que não muda muito, né? A gente ainda tem uma imagem de entrada, a gente vai ter uma CNN, vai todo mundo passar por essa CNN para a gente poder ganhar tempo, e aí aqui a gente vai ter uma saída, né, as features, né, o espaço de features da saída da CNN. E, bom, nesse ponto agora, a gente vai fazer a detecção de, enfim, enfim, a seleção das regiões, né, as regiões de interesse. E para isso, a Faster RCNN, ela propõe uma nova rede, que é chamado de RPN, né, que é Region Proposal Network, que, bom, basicamente a a função dela, né, a gente tem 2 informações de saída, né. A gente tem a entrada ali das features, mas a gente quer saber na saída, primeiro, é uma região de interesse ou não. Segundo, se é uma região de interesse, qual é a bounding box dessa região de interesse, né. Qual é a demarcação, qual é a parte que eu tenho que olhar. E aí com essa informação a gente passa para a detecção de objetos em si. Então aqui, quando a gente já tem a região de interesse, né, que a gente vai conseguir da RPN, a gente consegue partir finalmente para a detecção de objetos. E aí aqui a gente vai ter mais algumas camadas, né, mais uma parte da rede responsável por finalmente fazer a classificação do objeto que está naquela região e também desenhar a bounding box final, né, dizer eh enfim, qual região da imagem mesmo ali, bem definido, o objeto está, né. Então, como vocês podem ver, tem muitas etapas, né, e a gente ainda tem algumas desvantagens, né. Tudo bem, isso aqui ele agiliza um pouco a escolha das regiões, ter RPN, mas você vai ter para várias RPNs, você vai ter que processar RPN por RPN, né. Então você vai ter que a segunda etapa, né, essa em verde aqui, a gente tem que rodar uma vez por região. Então, bom, tudo isso acaba sendo meio que um trade-off, né, assim, a gente volta a ter que rodar uma parte do modelo de novo para diferentes regiões da imagem. Enfim.
Então, por isso ainda não, tem modelos que são mais famosos até, né, e que é o estado da arte em si, né, então, vamos falar um pouco deles, né. Para poder tentar resolver aquele problema, né, que a gente tem várias etapas, vários componentes dentro de cada modelo ali, que é o caso das RCNN de modo geral, né, você passa por uma parte, aí você tem uma outra parte, aí passa por uma parte, enfim, você fica nessas etapas ali quase que infinitamente, né, parece que não vai acabar nunca. Bom, para isso tem alguns modelos que meio que se propõem a resolver esse problema, né. Então um dos famosos nesse sentido, né, desses Single Stage Object Detectors é um que leva esse próprio nome, né. Então ele é abreviado como SSD, né, e a ideia aqui é você ter um modelo, composto ali por camadas convolucionais, né, onde você vai entrar com a imagem e na saída você vai ter as informações sobre os objetos que você está tentando detectar. Eh, um dos desafios que surgem aqui, igual a gente comentou antes, quando você está tentando fazer um modelo e você tem que detectar vários objetos na imagem, né, acho que vocês se lembram do segundo exemplo que eu mostrei, de como ele funcionou mal, porque a gente tinha vários objetos na imagem e a gente tinha 2 objetos, na verdade, né, a gente tinha 2 saídas no modelo, mas as 2 saídas acabavam apontando para a mesma região na imagem, né. Assim, o modelo não consegue se guiar e saber quem era responsável por cada objeto. Bom, uma das propostas, né, uma das coisas que eu acho muito interessantes e que a gente acabou adaptando também para o pro problema de sinais 1D que a gente trabalhou, é dividir essa entrada em regiões menores. Então, aqui você tem algumas questões, né. Por exemplo, se eu divido essa imagem aqui em grids, né, que ele divide em 7 por 7, né, eu posso dizer qual é a posição que é responsável por detectar o cachorro que está naquela região da imagem. Então, por exemplo, eu sei que aqui em cima essa região não tem que detectar cachorro, porque não tem cachorro lá. Então você consegue primeiro, né, dividir um pouco melhor essas responsabilidades, né, o que ajuda, o modelo a entender o problema, né, você consegue modelar o problema de um jeito mais interessante, eh, mas ao mesmo tempo você tem um outro ganho, né, que eu acabei não comentando no primeiro momento, mas como você tem diversas grids ali, né, posições no grid, você consegue ter várias detecções ao mesmo tempo, que era um dos desafios que a gente tinha também, né, que era a questão de, beleza, se eu fazer um modelo para um objeto só é simples, eu sei que eu vou ter que ter 4 saídas ali. Se eu tiver 2, 3, enfim, quantas saídas eu vou ter? Aqui, se eu estou fazendo uma detecção por região do grid, eu sei que eu consigo ter, enfim, diferentes objetos ali em diferentes posições do grid, cada posição do grid sendo responsável pelo seu próprio objeto ali na sua região, sem você ter, muitas, enfim, eh, sobreposições entre eles, né. Então, uma das coisas que vocês conseguem ver aqui, né, a saída, né, vai ser primeiro uma regressão das bounding boxes, né, então a gente ainda vai ter aquelas mesmas informações, né, o x, o y, a altura, a largura, mas também ah, uma confiança, né, que a gente tem para enfim, para aquela detecção, e também um score para, enfim, qual é o objeto que está lá, né, no problema de classificação, para eu entender, tudo bem, eu achei um objeto nessa região aqui, mas ele é um cachorro, ele é um gato, ele é uma árvore de Natal, então, a gente vai ter esse score para poder dizer qual é a classe que está aqui. E aí uma das coisas que também, eh, tem aqui, né, enfim, são as âncoras, né. Então essa é uma das coisas que começam a surgir. As âncoras elas são, como eu posso dizer elas de um modo simples, né, elas são meio que formatos, geralmente ali um aspect ratio diferente, onde você vai ter, para poder dividir responsabilidade de novo, igual eu comentei antes, né. Se você tem um objeto que ele é mais retangular, um retangular deitado, um retangular em pé, um quadrado, enfim, para você ter essa divisão de responsabilidades, você conseguir distribuir melhor até as features dentro do modelo, né, se você consegue fazer essa divisão, eh, você acaba tendo regiões especializadas ali, né. Você vai ter, por exemplo, você vai ter a saída com uma âncora para poder detectar especificamente objetos que são retangulares, em pé.
aí todos os objetos que são retangulares em pé, naquela região, eles vão para o mesmo lugar, enfim, eles vão compartilhar características, né? Então, isso tudo você organiza melhor para o modelo e tudo que você conseguir facilitar, né? Enfim, o pessoal tem muita coisa ali da inteligência artificial, né? Mas a verdade é que geralmente boa parte do desempenho do seu modelo está em como você modela o seu problema. Então, você tem que olhar para aquele problema e pensar como que eu posso, enfim, organizar isso aqui de um jeito que o modelo ele consiga otimizar, enfim, e encontrar e organizar aqueles padrões e tirar vantagem deles, né? Então, de novo, voltando naquele segundo exemplo, né, que foi bem mal, uma das coisas que a gente não fez foi organizar, mostrar para o modelo. Vocês viram, o modelo ele não consegue resolver aquilo sozinho. Então, tudo que a gente puder fazer para poder colocar o modelo, dar aquele empurrãozinho na direção certa, acaba sendo interessante, né. Então acho que essa é a intuição por trás das âncoras, né. Acaba sendo uma coisa meio confusa até, enfim, até se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar, porque, eu lembro que quando a primeira vez que eu vi isso aqui, eu também fiquei meio, reticente, né, num primeiro momento, assim, é uma coisa meio confusa, assim, por que precisa? Se não tivesse, né, não funcionava bem quando só tinha naquela detecção simples ali, né, enfim, eu não tinha nada de âncora e funcionava bem, por que será? Bom, é por causa disso, né, nos problemas reais as coisas vão ficando um pouco mais complicadas, então se você consegue, agrupar essas features de alguma forma, você começa a tirar vantagem disso. E então essa é a ideia e essas âncoras elas aparecem de novo em diversos outros modelos, então elas não vão ser parte da discussão, mas essa é a ideia geral, né. Então, como a gente tem B âncoras aqui, né, a saída vai ser 7 por 7, que é a divisão da imagem em grids, né. Então aqui a gente vai ter uma saída para cada posição do grid. Cada posição do grid vai ter a informação, que é as bounding box com as âncoras, né. Então a gente tem, por exemplo, um número qualquer de âncoras, e para cada âncora, eu vou ter essas 5 informações aqui, né, então cada âncora vai ter uma previsão dizendo que, qual é a região ali, ao redor do centro da posição do grid onde está acontecendo esse objeto, e também a confiança, né, então, qual é a melhor âncora? Bom, essa confiança vai ajudar a gente a decidir isso. E aí também a gente tem o C, que são os scores de classe, né, para poder entender qual é o objeto. Então vocês começam a ver que começa a aparecer muita informação, mas ao contrário da RCNN, está tudo agrupado num lugar só. Então o modelo se propõe a fazer isso de uma vez só, e ele faz. Só que você precisa codificar essa informação de uma certa forma, né. Então o que que você quer de saída do seu modelo? Como a gente tem muita informação, a gente precisa organizá-la de uma certa maneira. Então, essa daqui é a maneira que é organizada, né? Então, a gente vai ter essa saída onde cada uma delas vai indicar ali uma bounding box e os scores da bounding box e os scores da classe que foi detectada. Então, essa é a intuição por trás disso aqui, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida. Acho que essa parte aqui dá é, pode ter sido um pouco mais confusa, mas, enfim, se não tiver, a gente continua. Bom, então, continuando, ainda nessa inspiração, né, de ter um modelo que faz tudo de uma vez só, né, e detectando múltiplos objetos, é claro, né, a gente tem a YOLO, que, bom, talvez vocês até já tenham ouvido falar dela, né, é realmente um modelo muito famoso quando o assunto é detecção de objetos em imagem, né, onde ela tem uns princípios bem parecidos com enfim, a SSD, né, que eu acabei de mostrar aqui. Ela também divide o modelo em grids, né, essa entrada, a saída, né, ela também vai ter as âncoras, ela também vai ter um C ali da probabilidade da classe, né, de qual objeto que pode ser naquela região, né, que ela acabou de detectar. E, bom, mais uma questão aqui, né, vocês podem ver, é que, tudo bem, a gente tem vários grids, a gente tem várias âncoras para cada posição do grid. Como vocês podem esperar, né, a gente tem muitas detecções. Então, como você processa a saída daquilo? Como você lida com aquilo tudo, né? Porque, tudo bem, a gente está olhando e para a gente é fácil de entender, né, o que que é um objeto de fato, o que que não é um objeto, mas imagina você sem a imagem, não sei, um fundo branco e só vários quadradinhos desenhados, né?
como é que você ia dizer o que ele é objeto, o que que não é, quais você tem que manter, quais você não mantém, né? Eh, enfim, é um problema curioso até, né, vocês podem estar pensando. Então aqui ele tem essa combinação, né, de informações, é claro, ele tem as bounding box, mas ele também tem a probabilidade, né, das classes, né. Então dado que tem um objeto, é uma probabilidade condicional aqui, né, dado que tem um objeto, qual que é a probabilidade, eh, de ter, enfim, uma classe I ali, né. Então você tem essa divisão aqui na imagem, mas você tem que combinar essa informação e ter as caixinhas no final, porque é isso que importa para o modelo, né. Você ter uma região, a bounding box da imagem, e você dizer qual é o objeto que está ali. E aqui que entra um pós-processamento, digamos, né, que acaba sendo bem bem famoso, até bem comum, eu diria, assim, nesses problemas, né, de detecção de objetos em imagem, eh, que é o non-max suppression, né. Que a ideia aqui é você suprimir os que não são, enfim, os que não têm a maior probabilidade, né. Já que você tem para o mesmo objeto, por exemplo, a gente tem divisões de grid, né, a gente tem as anchor boxes. Então você tem regiões próximas, onde você pode, cada um deles, prever, enfim, detectar o objeto. Então você vai ter múltiplas detecções para o mesmo objeto, que é a mesma coisa que aconteceu aqui, né, que aí vira essa bagunça. E aí você tem que saber qual que você quer manter no final. E qual que você não quer manter, né. Porque como você vai saber se uma caixa é a mesma que a outra, né. Então para isso tem algumas coisas que são importantes. Antes de tudo, para saber quais caixas e quais bounding box, enfim, estão representando o mesmo objeto, volta àquela intuição do IOU, né, que eu mencionei lá no primeiro exemplo. Então a IOU acaba sendo uma métrica muito comum, né, quando o assunto é detecção de objetos em imagem, porque ela é maravilhosa, assim, no sentido de explicar o que está acontecendo, né, assim, ela vai de 0 a 1. 0 é quando é uma detecção bem ruim, né, você tem pouca interseção ali entre o que você quer, e a bounding box que você conseguiu desenhar. Então nesse sentido, né, quanto maior a interseção, quanto mais perto que você detectou tá do objeto real, mais alto vai ser esse valor e maior vai ser o IOU. Ao mesmo tempo, se eles estão mais próximos, a união entre eles também vai ser menor. Enfim, já que você tem mais interseção, a união ali vai ser menor, então você também você vai estar aumentando não só o numerador, mas você também diminui o denominador, e com isso o IOU vai só subindo, né. No pior caso, que é quando você tem 0 interseção, a sua união vai ter o maior valor possível, que você vai ter duas caixas diferentes, e você vai ter a área completa delas, né, você tem 0 interseção, e ao mesmo tempo a sua interseção é 0, né. Então você vai ter 0 no numerador e um maior valor possível no denominador, então isso aqui vai ser 0. Então essa é a ideia, né. E aí usando essa ideia, a gente consegue pegar, eh, bounding boxes que têm uma interseção alta, enfim, que provavelmente estão representando o mesmo objeto, né. Então aqui, por exemplo, a gente consegue ver que são bounding boxes que elas têm uma interseção alta entre si, e elas também têm um formato parecido, né. Isso também é importante para IU, né, por isso que a gente tem a união aqui. Porque aí nesse sentido, a gente consegue saber que, beleza, se eu tenho na mesma região da imagem uns retângulos deitados, eles têm uma interseção alta, eles têm um formato parecido, eles provavelmente estão detectando o mesmo objeto. Então, entre todas essas caixas, eu tenho que escolher a melhor. E aí entram todas aquelas outras informações que a gente tinha, né. A gente tem os scores enfim, da bounding box, né, da confiança na bounding box e a classificação, da classe do objeto, né, e aí tudo isso é combinado para poder gerar a a detecção final. E aí a gente tem essa saída bonitinha aqui, que é o que todo mundo conhece, né. Então, a ideia aqui é tirar o overlapping, né, acaba sendo e por isso que acaba sendo bem comum em outros modelos, né, que vão por essa estratégia, né, de fazer tudo de uma vez só. Então não sei, alguma dúvida até esse ponto aqui? Bom, se não, essa é uma parte mais de história, digamos assim, né. Eu acho até bem curioso, porque, nos últimos anos foi meio que uma loucura, né. Parece que todo mundo quer lançar a própria jogo, né. Então, eu não sei se vocês já tiveram alguma, eh,
alguma experiência, né, já leram sobre a IOLO, já viram sobre a IOLO, ou já ouviram falar, mas enfim, a primeira coisa que vocês provavelmente vão notar é como existem versões da IOLO, né. Então tem desde a IOLO original, que nem é tão antiga assim, né, ela é de 2015, mas a gente já está na V8. Então muita coisa aconteceu, né. Por exemplo, a IOLO original, ela não tinha as âncoras, né, que as âncoras que eu comentei, ela era bem mais parecida com aquele nosso primeiro modelo lá, bem simples. Óbvio, né, com as suas particularidades, né, ela é um pouco mais próxima, daquele lá no sentido de que ela não tinha as âncoras, né, então cada saída ali ela fazia só uma regressão para poder entender, óbvio que ainda já tinha divisão por grids e tudo mais, mas enfim, cada posição do grid fazia essa regressão para poder saber a região do objeto, mas as âncoras só vieram, se eu não me engano, na V2 ou na V3, acho que na V2. E aí, enfim, com o tempo ela foi evoluindo, né? Surgiram outras coisas, mudou bastante da própria arquitetura dela, né? A partir da IO 9000, né, que é a V2, que foi o momento onde elas começaram a trabalhar com muitas classes, né, elas se propunham a classificar 9.000 objetos, né, é por isso que vem o 9.000, né. Elas já começaram a usar o wordtree, né, e aí você tem umas informações hierárquicas ali do wordtree, né, enfim, ela usava isso para poder combinar classes, né, então você tem que, por exemplo, raças de cachorro, bom, você sabe que são cachorros, né, então você pode combinar tudo isso dentro da classe ali de cachorro, enfim, tem algumas jogadas e é óbvio que quanto mais vai chegando para as versões mais novas, eh, a coisa vai abstraindo muito, né, então eu preferi nem trazer nada, assim, muito sobre a arquitetura das mais novas, né, acho que a ideia foi manter bem até um pouco nas mais antigas ali, porque as mais novas elas começam a usar de umas coisas um pouco mais, muito específicas para poder conseguir o salto de performance, né. Já tem uma funcionando bem para você fazer a próxima, enfim, eles instituíram umas coisas, por exemplo, bag of freebies, então eles vão fazendo enfim, jeitos de melhorar o desempenho do modelo e que já não é muito intuitivo, assim. Então, mas enfim, se vocês ouvirem falar, vocês saibam que, pelo menos até onde eu sei, tá na V8, mas do jeito que isso sai rápido, é arriscado já ter uma V9 até o fim da aula. Então, fica atento aí. E uma coisa que até ali eu não estava muito por dentro, para ser sincero, mas que eu vi esses dias é que tem uma certa discussão sobre quem é a V5 verdadeira, né, porque aparentemente a V5 e a V6 elas foram feitas por outras empresas, né, até acaba sendo uma curiosidade, até a YOLO V3, elas eram feitas pelo Redmond, né, que foi a pessoa que propôs a YOLO mesmo de fato. A partir da V4, ela passou para o Alexei, eu não lembro o sobrenome dele, é bem difícil, mas já era uma outra pessoa, já não era mais o Redmond que estava à frente do projeto. Eh, Até onde eu sei, a V5 e a V6 foram feitos por empresas, né, e aí algumas pessoas dizem que não teve muita inovação da V5 para V6, enfim, uma discussão nisso aí. E aí na V7 você tem o Alexei de novo, né, ele está ali como coautor do paper, e aí algumas pessoas dizem que a V7 seria meio que a herdeira espiritual, né, e seria a V5 de fato, né, mas ela é V7, então, enfim, esse é o nome oficial dela. E aí, bom, saindo um pouco da IOLO, né, porque, enfim, o que mais a gente pode fazer? Um dos problemas que a gente tem na IOLO, eu acabei não comentando enquanto a gente estava falando dela, é detectar objetos pequenos, né. A gente faz a divisão por grid, a gente faz o grid 7 por 7, mas e se um objeto for muito pequeno dentro do grid? Enfim, essa acaba sendo um desafio para o IOLO, né. E aí, um dos modelos que se propõe a resolver isso, né, é a RetinaNet. Então a RetinaNet ela usa uma estrutura que é conhecida como FPN, né, que é uma estrutura de pirâmide. E, bom, ela é conhecida como pirâmide, né, porque você vai tendo essas camadas convolucionais, mas elas vão diminuindo, né. Você tem essas camadas aqui, um V1, enfim, essas camadas convolucionais aqui que vão diminuindo o tamanho da entrada. E o que ele faz aqui é fazer a predição em cada um desses níveis. Então você vai diminuindo ali a escala, né, e aí, para cada uma dessas escalas, ele faz uma predição e depois, né, tem um top-down aqui, né, tem um bottom-up e um top-down, né, então ele vai diminuindo ali a escala e depois ele volta. E, bom, para cada uma dessas etapas aqui, a gente tem uma predição.
Então, nessa predição, a gente vai ter a classe do objeto, né? Então, de novo, que é a mesma coisa que a gente tem tido até agora, né? Que é quem é o objeto que eu estou detectando e onde da imagem está esse objeto, né? Então, aqui, por exemplo, né, o cachorro, e aí está nessa região da imagem, e a mão, que está nessa outra região da imagem. A gente tem todas as informações aqui. E depois todas as informações são combinadas e passam pelo non-max suppression, que eu acabei de falar da IO, né? Eu comentei até, né? Acaba sendo bem comum. A gente tem a non-max suppression aqui de novo, para poder pegar, como a gente tem várias predições, né? A gente tem que dar um jeito de combinar isso em algum momento. Então aqui a gente tem enfim, a gente tem essa necessidade depois para poder ter o resultado final. A vantagem acaba sendo como a gente faz em diversas escalas, né? Aqui a gente consegue ter informações de pontos de vista diferentes, que é uma coisa que não tem na YOLO, né? Pelo menos nos modelos mais antigos. Os mais novos, eles têm umas questões de alguns pools ali de entre camadas convolucionais, umas coisas bem mais complicadas, que acabam ajudando nessa questão, mas enfim, essa daqui acaba sendo a estrutura de pirâmide, né, que é famosa por ter essa vantagem. E uma outra coisa bem interessante, né, que a RetinaNet introduziu é a focal loss, né? Então, quando a gente está trabalhando com detecção de objetos em imagem, né, uma das coisas que a gente acaba tendo também bom, primeiro de tudo, né, aqui a gente está tentando detectar objetos pequenos, né, que são difíceis de detectar, qual é essa vantagem, mas também uma outra coisa que eu acabei não comentando, né, quando a gente tem essas divisões por grid e tudo mais, é que a gente acaba criando um problema muito desbalanceado, inerentemente desbalanceado, né, porque toda vez que toda imagem ela vai ter uma divisão por grids, mas você não tem objetos em todas as posições do grid. Então, a detecção acaba sendo um evento raro ali dentro, sabe? Você vai ter muito mais exemplos negativos, digamos assim, que são regiões de grid onde você não tem objeto nenhum, do que regiões de grid onde você de fato tem um objeto. Então, enfim, você tem um desequilíbrio ali, né? Imagino que vocês já tenham visto aqui na própria disciplina, né? Essa questão do equilíbrio entre os datasets, né? Como você acaba tendo problemas, né, quando você tem um dataset muito desbalanceado, né, com muito mais exemplos de uma classe do que de outra. Bom, a gente acaba tendo, né, quando a gente faz essa divisão, a gente acaba tendo um pouco desse problema também, né. Então, a Focalwise, ela ajuda em muitos sentidos, né, esse acaba sendo um deles. Mais uma vez, a gente tem um exemplo aqui. Eu não sei se terminou de rodar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que terminou, será? Não, ainda está treinando. Tá Bom, treinando. talvez até o final consigo mostrar, não sei. Mas enfim, vocês podem rodar depois também. Tá tudo pronto aqui, é só rodar. Mas a ideia é que vai ter é um modelo mais complicado, né? Não à toa tá rodando. Eu coloquei isso aqui para rodar pouco mais de uma hora. Então é um pouco mais puxado, né? Mas aqui a gente tem a questão da pirâmide, né? Então a gente tem as convolucionais ali de um x1, né? Que enfim são os quadrados, né? E a gente também tem essa daqui desculpa, é o bottom-up, né? Então, esse 1 aqui são os bottom-ups. E aí, depois a gente tem ainda os 3 aqui, né? Para poder fazer essa parte das predições, né? Então, a gente tem toda essa estrutura aqui da pirâmide e também tem a RetinaNet construída, né? Em cima da pirâmide, né? Enfim, é só uma organização aqui de Python mesmo. Lucas, Oi? essa é uma pergunta. Você está rodando esse Google Colab aí numa máquina com GPU? Acho que não, né? É uma boa pergunta. Lá no canto superior direito, acho que não tem nada de GPU, não estou enxergando direito. Acho que isso explica por que está rodando até agora. Ah, tá. Então é isso. Mas, então, tome cuidado com isso. Porque aparentemente o padrão do notebook não está como GPU. Vocês podem vir aqui no runtime, né? E change runtime type. Vocês podem escolher uma GPU, né? Imagino que vocês já estão acostumados com isso nessa disciplina, né? Então, só vir aqui trocar, né? E rodar. Então, isso explica por que está rodando até agora. Mas, de qualquer forma, né? É um modelo um pouco mais complicado que os outros. E aqui tem bastante coisa, né? Acho que não vale muito a pena entrar aqui. É muita coisa de código e tudo mais. Acho que vocês podem conferir com mais calma num outro momento. A gente tem aqui a parte das laws, né, da RetinaNet.
as learning rates, né? Então, acaba sendo, acho que a gente está treinando para mais de um learning rate aqui, né? Isso também não ajuda muito. Tem a parte para poder fazer o dataset de novo, né? Um dataset sintético, né? Então, é o mesmo caso que a gente tinha ali nos outros exemplos, né? Só que agora com mais objetos ao mesmo tempo na imagem. Depois é o treinamento de fato, né? Então, aqui, depois que o modelo estiver treinado, a gente vai ver, com sorte, né? Enfim, umas predições melhores do que nos outros exemplos lá que a gente tinha, né? Bom, vou deixar isso aqui rodando para ver se a gente consegue. Eu acho que se eu parar agora não vai valer a pena se eu trocar, mesmo se eu trocar para GPU. Vamos ver onde que isso aqui vai. Mas, enfim, então acho que essa é a principal questão, né? Ela é mais voltada para poder detectar esses objetos pequenos, né? E ela usa essa diferença, né, na escala, diminuindo, né, enfim, as camadas convolucionais ali para poder conseguir extrair informações de níveis diferentes e combinar essas informações depois. E, bom, aqui um último exemplo, que na verdade essa daqui eu vi um dia desses também, e eu achei ela bem interessante, então eu falei, bom, acho que vai ser legal de trazer, porque é um modelo relativamente novo, né? Esse FCOS aqui, né, que é Fully Convolutional One Stage Object Detector, ele é um modelo que o paper dele foi publicado no ano passado, então tem aí um ano, talvez um pouquinho mais de um ano, assim, é um paper recente, mas o que eu achei mais interessante nele é que ele tenta sair das âncoras, né. Eu comentei que a IO usa âncora, o Single Stage Detector também usa âncora, acaba sendo uma coisa bem comum, né, quando você está trabalhando ali com um modelo que vai, enfim, numa única passada ele quer fazer tudo, né, ele quer fazer a detecção, a classificação dos objetos, tudo ao mesmo tempo, mas ele tenta ir para um caminho diferente, né, e é uma proposta ali um pouco mais nova. Enfim, como eu falei, a IO V1 não usava âncoras, né, então eles num dado momento tiveram que trazer as âncoras, mas agora já tem surgido umas discussões sobre será que a gente consegue tirar as âncoras? Particularmente estou curioso para ver onde isso aqui vai dar. Eh, Pelo que eu vi no paper, né, eles conseguiram uns resultados bem interessantes. Eles conseguiram superar algumas versões da Iolo. Enfim, então ali estão os resultados ali bem próximos do estado da arte mesmo. Então pode ser uma coisa com potencial bem legal. E eles usam a mesma ideia da RetinaNet, né, com esquema de pirâmide, né, para poder fazer a extração das features. Mas a principal diferença aqui na saída, né, enfim, eles ainda vão ter ali uma regressão com 4 valores, vai ter uma classificação com, enfim, com um número de classes, mas a principal diferença é que eles têm uma saída a mais, que é esse centerness, né, que a ideia é dizer o quão, no centro da imagem tá a sua predição, né. Então ele tem ali os valores eles são um pouco diferentes, né, não é mais o x, y, altura e largura, você tem cada pixel ele vai fazer uma predição, então começa por aí, né. A gente não tem mais a divisão da imagem em grids, cada pixel faz sua própria predição. O que vocês vão ver é bem parecido com a parte de segmentação semântica, que é a nível de pixel, né. Então vocês vão espero que vocês lembrem disso nas próximas aulas onde o assunto voltar, mas então para cada saída da imagem, né, para cada pixel você vai ter uma predição com, enfim, altura, enfim, para cima, para baixo, para direita e para esquerda, né? Esses valores e com isso, né, ele calcula o centerness, né, significa o quão no centro está esse pixel com relação à imagem. E com isso ele usa essa informação para poder fazer o Nomex Suppression depois, porque aqui acaba sendo um problema ainda maior do que era antes, né? Porque já que cada pixel está fazendo sua própria predição, enfim, vira uma loucura, né? Então ele usa isso daqui para poder fazer eh, essa essa escolha depois, né, das bounding box e você ter o resultado final. E eu achei curioso, os resultados têm sido tão bons, e eu acho que você tirar as âncoras também, você não só acaba tirando um pouco da complexidade, até acaba sendo um caminho diferente, né? Trabalhando uns papers novos e tudo mais, parece que eles vão adicionando mais coisas, os modelos vão ficando mais complicados. E quando eu olhei para isso aqui, eu falei, putz, curioso, né? As coisas estão ficando mais simples. Bom, é sempre bom quando as coisas ficam mais simples, né? Mas elas também têm que funcionar. Então, vamos ver até onde isso vai. É, mas enfim, de modo geral, então a gente tem aqui algumas, meio que um resumo, né, da coisa toda. Então a gente tem modelos ali em 2 estágios, né, múltiplos estágios.
que são as RCNNs, a FastRCNN, enfim, todas essas baseadas em RCNN, que, como eu falei no começo, né, ela tem aqui todos aqueles estágios, porque ela tem a seleção de regiões de interesse, aí depois a gente passa pelo modelo, enfim, a gente passa as imagens pela região de interesse, enfim, desculpa, a região de interesse pelo modelo, e então você tem essas etapas, né? E a gente também tem os modelos de one stage, né? Que aí é o caso da IO, da STD, da FCOS que eu acabei de comentar, onde você passa a imagem uma vez só pelo modelo e você vai ter a resposta que você precisa na saída, né? São estratégias diferentes, né? Você tem algumas desvantagens no caso das one stage, que enfim, elas não são tão precisas quanto as de dois estágios, né, que acabam tendo enfim, modelos que vão olhando para regiões específicas, acaba tendo essa vantagem, mas ao mesmo tempo, como a gente faz tudo de uma vez só, e a gente agiliza, enfim, a gente não tem que ficar fazendo essas múltiplas passagens pelo modelo, né? Elas são muito mais práticas quando você está trabalhando com coisas onde o tempo é uma variável muito sensível para você, né? Então, por exemplo, você está processando um vídeo, todo esse tipo de coisa, a IO se dá muito bem nesse sentido. Enfim, todos esses outros modelos aqui também, de modo geral, porque eles são muito mais rápidos, né, em termos de processamento. E no geral, né, uma das coisas que você acaba vendo também é, como eu comentei, né, a IO tem várias versões, por exemplo, acho que é o cenário mais claro onde você consegue ver isso, que, enfim, redes maiores geralmente são melhores. É, é meio que a realidade, né, óbvio que isso vem com outros desafios, né, são mais parâmetros, é mais difícil de treinar, né, você precisa de mais dados, você precisa de mais recursos, né, computacionais para treinar, mas no geral isso também te dá mais possibilidades para o modelo, e os resultados no geral são melhores, e aí existem vários backbones, né, que são, não sei se vocês já chegaram a ter o contato com um deles, eu imagino que sim, mas que são ali, modelos famosos, né, que muitas vezes a gente usa em outros problemas, né, a gente pega aquela arquitetura meio que, off the shelf, né, você pega ali uma coisa que já está pronta, de prateleira, e você só coloca no seu problema, né, então tem algumas que são bem famosas, né, a VGG, a ResNet, Inception, enfim, são nomes que vocês vão ver bastante se vocês forem trabalhar, com coisas relacionadas a isso aqui, ou imagens de modo geral, né. E, bom, por fim, estava falando bastante, né, da questão de recursos que você precisa para treinar, e tudo mais, né, óbvio que modelos maiores são melhores, mas o que vocês vão ver de modelos treinados por aí é um pouco diferente de problema que vocês provavelmente vão ter, né. Então digamos que você hoje queira treinar um modelo para você, para poder fazer detecção de alguma coisa específica sua. Se você treinar um modelo, esses modelos muito grandes para poder resolver o seu problema, talvez você não consiga, e tem uma outra questão ainda, né, que quando você está trabalhando com detecção de objetos, você tem múltiplas informações para o mesmo dado, né. Então se você tiver vários objetos, você tem que ter vários bounding box, várias classificações de objeto, e tudo isso tem que ser rotulado, né, porque é um treinamento supervisionado. E fazer isso é muito custoso. Então ficar rotulando imagem, ter um bom dataset para problemas de detecção é complicado. E aí, digamos que você está trabalhando num problema específico, né? Eu já tive um pouco dessa experiência, né? A gente estava, no passado, estava trabalhando com o professor André, que a gente queria detectar focinho de boi. Então, putz, não deve ter como ser mais específico que isso, né? Então a gente tinha um dataset pequeno, a gente estava trabalhando com uma coisa muito específica. Então são poucos dados para você treinar um modelo famoso grande desses, mas ao mesmo tempo seria muito legal ter um modelo grande desses fazendo um problema que, enfim, resolvendo o problema que eu tenho. E, bom, é uma coisa que eu espero que vocês já tenham ouvido nessa disciplina, mas transfer learning acaba sendo muito útil nesses casos, né? Então, uma das vantagens é vocês trabalharem, vocês conseguem achar, né, tão famoso que é, vocês já acham esses modelos pré-treinados em alguns desses datasets, né, são datasets bem famosos, que eles já têm essas anotações, e, enfim, pode salvar muito a vida de vocês, assim, se vocês precisarem trabalhar com problemas desse tipo, né? Então, são datasets que acabam sendo interessantes e que vale a pena,
ficar de olho, né, e que vocês vão acabar vendo também, se vocês acabarem lendo algum paper relacionado, né. Então tem a ImageNet, né, que tem 14 milhões de imagens, que são anotadas ali em 20.000 categorias. Tem o Coco, né, que é da Microsoft também, esse daqui acaba sendo, acho que ele é um dos mais famosos hoje em dia, né. A ImageNet é muito grande, mas o Coco, quando o assunto é detecção de objetos, por exemplo, os papers da IOLO, né, a IOLO, o scoring da IOLO acontece no Coco, né, desde a V3 ou da V2 pelo menos. Então, acaba sendo um dataset muito comum, né, nesse campo. E tem esse Visual Genome que eu particularmente não conhecia até muito tempo, mas eu achei ele bem interessante porque eh, ele traz algumas outras informações. Por exemplo, ele traz o quê? Porque relações entre os objetos na imagem, como ele responde algumas perguntas, né? Óbvio que não para todos ali, mas é um dataset relativamente grande até, né? Tem mais de 100.000 imagens. Para a detecção de objetos em si, talvez não seja as informações mais interessantes, mais necessárias, né, ele também tem informações que você precisa para fazer detecção de objetos, mas enfim, se alguém no trabalho final da disciplina precisar de alguma coisa que lembre isso daqui, fica aí a recomendação desse dataset aqui que eu achei bem curioso, sabe. E, bom, aqui tem uns links, né, para algumas coisas que vocês possam querer olhar depois, né, tem a implementação da RetinaNet no Keras, tem a YOLO V4, né, usando TensorFlow, um pouco mais aqui de uma intuição, né, nas Anchor Boxes, né, igual eu comentei, acaba sendo uma coisa bem complicada ali de enxergar na primeira vez, né, então fica à vontade para dar uma conferida nesse material depois. E, enfim, acho que era isso que eu tinha para falar, né, não sei se alguém tem alguma dúvida no geral, alguma coisa que a gente pode revisitar aqui da apresentação, mas era isso. Ótimo, Lucas, valeu aí. Sensacional aí essa sequência que você apresentou, bem atual aí. Ó, já tem o Omar aí levantando a mão e tal. Podem ficar à vontade aí, pessoal. Podem perguntar aí, ó. Ah, clicou errado. Alguém tem alguma pergunta aí? Acho que a sequência ficou muito boa ali, cara. Sem pressão também, eu já fiz essa disciplina aqui, eu também não gostava muito de perguntar não, então pode pode ficar tranquilo, pessoal. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de comentar, né, por que que eu trouxe a FCOS, né, Uhum, que eu lembrei agora, é que quando você está treinando, você está trabalhando com Anchor Box, tem uma outra questão, né, que não é tão simples, que é quais são as Anchor Boxes que eu vou usar, assim, aspect ratio, quantas Anchor Boxes eu vou ter, o impacto que isso tem na quantidade de parâmetros do modelo, tudo isso, para você fazer ali um fine tuning, né, enfim, configurar hiperparâmetro para isso, é muito complicado, enfim, é custoso, né. Então, foi por isso que eu achei bem legal, essa discussão aqui, né, essa possibilidade de você tirar as Anchor Boxes, né. Não só fica mais uhum, fácil para as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas você simplifica o modelo, né, fica mais uhum. acessível. Então, eu esqueci de comentar isso aqui, mas enfim. É, isso é importante mesmo. Pois é. Enfim, não sei se ninguém tiver nenhuma dúvida também, ou se tiver alguma dúvida depois, fica à vontade, mandar e-mail, mandar Deixa o mensagem. teu contato, Lucas, aí no chat ali, por favor. Aham, deixa aqui. É, Lucas, deixa eu fazer uma aí. pergunta. Em algum dos slides aí no final, você mostrou aí que se você precisa de velocidade, você usa, sei lá, YOLO. Se você precisa de mais precisão, né, mais acurácia, você usa outra rede. Mas existe algum desses modelos aí que estabelece um compromisso ótimo entre velocidade e precisão? Quer dizer, se eu preciso das duas coisas, eu preciso de velocidade e preciso de precisão, o melhor possível, qual das escolhas seria em termos de rede? Hum. Né, essa é uma boa pergunta, inclusive, porque aqui tem até essa divisão, né, entre velocidade e precisão, mas o problema acaba sendo até um pouco mais que isso, né? Porque eu acho que, assim, é muito do domínio específico que você quer trabalhar, né? Então, qual que vai funcionar melhor para você vai depender de quantos hiperparâmetros, de novo, né, ela tem para você poder treinar, o quão grande é esse modelo também, né? Essa daqui tem as Não IOs, seria questão de treinamento, né? Seria claro. usar mesmo a rede já treinada
né? Mas eu Seria quero que ela problema faça normal, né? Aham. rode rapidamente e tenha a melhor precisão possível, né? Sim, sim. É que como qualquer coisa você vai ter um trade-off ali, né, e depende muito de é que essa questão do tempo é complicado, porque, assim, cada um avalia no sua própria, eh, O próprio hardware, né? no próprio hardware. Óbvio que tem umas avaliações ali, né, do ablation, né, que eles falam, você faz os flops, né, de cada modelo e tudo mais. Eu particularmente, acho que sim, acho que pelo menos as aplicações que você vê, é YOLO. Vai de Uhum. YOLO que é o mais tranquilo que tem, sabe. Essas outras aqui, mesmo elas sendo melhores, assim, como dizem, eh, você nem vê sendo tão citados assim como a YOLO, né, em termos do que é estado da arte e tudo mais. Eu posso até dar uma conferida, agora eu fiquei até curioso também, assim, se tem algum que é meio que hors concurso quando o assunto é velocidade É um e compromisso entre as duas coisas, né? claro. Pelo que Até eu vi onde também, eu me lembro, a Iolo V7 tem isso, sido assim, exatamente isso que eu né? ia falar. Exatamente é o YOLO V7, que ela me parece que estabelece assim, um compromisso razoável entre velocidade e qualidade da solução, né? Uhum. Eu acho que a V8 também, só que a V8 tem aquelas restrições de uso comercial, daí eu não sei como é que tá esse negócio aí, né? Também não sei de detalhes, né? Eu não eu também não sei como é que tá essa questão de licença delas, né. Mas enfim, igual eu tinha comentado, a IO é o que você vê por aí, sabe, no geral, assim. Uhum. Óbvio que para dizer mesmo: "Ah, não, é essa ou aquela", eu acho que eu nunca vi nenhum paper, assim, que discutisse isso, né. O foco fosse essa cada um tá tentando vender o seu peixe ali, né, então eles vão falar: "Ah, não, o meu é melhor por causa disso", ou por Olha, causa fica daquilo aí outro uma boa ali. ideia de trabalho final da disciplina, né? Pegar vários desses modelos Ia ser aí, interessante ter essa né? comparação, né. Treinar não, já estão treinados, né? Pegar eles e verificar num dataset aí bastante diverso, né? Velocidade, né? Com hardwares diferentes e, e qualidade da solução. Trabalho legal aí, né? É, é. Vamos ver quantos vão se habilitar. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Parando a gravação aqui também já.